Fala aí, galera. Vamos para mais uma aula do Marketing para Mentirosos? É o seguinte, essa aula também é mais um feedback do que eu estou recebendo de vocês, tá? É o seguinte, pessoal. Se você está acostumado sempre a viver com as piores coisas, tendo os pensamentos ruins sobre você mesmo, sendo a pessoa que é zoada na escola, sendo a pessoa que é zoada pelos outros, com medo do futuro, se sempre que acontece catarse, pessoal, ou quando acontecimentos passados, algumas dívidas passadas, pode chamar isso de karma, quando coisas ruins acontecem e elas voltam para ser resolvidas e você perde o controle, pessoal, a gente vai falar sobre isso nessa aula. Quando você está subindo o seu processo, tá, de elevação vibracional, eu acredito que, isso é o que eu acredito, quando a gente resolve mudar, né, a nossa frequência vibracional, as dívidas, os problemas, as coisas que a gente teve naquela outra frequência vibracional tende a vir ou nos cobrar, ou às vezes impactar a nossa vida de uma maneira que a gente pode perder o controle e voltar para a vibração original, ou às vezes até mais baixo, tá? Então, pessoal, durante todo o processo, a coisa mais importante para mim é você não se cobrar mais do que você consegue acreditar agora. Eu sempre fiz, pessoal, um passo a passo na minha vida. Eu nasci num lar totalmente descrente dessas informações. Eu recebia, tipo, R$ 5 na escola e eu precisei, desde pequeno, saber economizar. Né? Eu ficava com esse pensamento, não, eu preciso economizar, eu preciso economizar. Não, o dia de amanhã, posso não ter amanhã. Sempre eu fui criado assim, tanto pela minha origem, pelos meus pais, pelos problemas que eles tiveram. Então, pessoal, eu carreguei isso por muito tempo. O processo para mim foi passo a passo. Eu não forcei o processo é verdadeiro e natural, pessoal. Quando você entende tudo isso, porque eu estudei tudo isso, o processo acaba ficando natural, o que a gente chama de fluxo. Você entra no fluxo, tá? Se você está acostumado a frequentar lugares ruins, comendo nos piores lugares, ou seja, alimentando o templo de Deus, como alguns dizem, alimentando, né, o seu corpo com coisas ruins, você tem que, aos poucos, dentro daquilo que você consegue fazer, modificar esses hábitos para que você tenha resultado, pessoal. Então, vou dar um exemplo. Se você gasta R$ 5 para almoçar, você come no podrão, você vai começando por 7, por 10, vai escolhendo alimentos melhores, você vai escolhendo coisas melhores para você, e você vai ver que esse processo vai ser, até pelo conceito de eletromagnetismo, esse processo vai sempre crescer na sua vida e você vai receber de volta e cada vez você vai estar melhor, porque você vai estar indo passo a passo, dando coisas melhores para você, tá? Então, pessoal, você pode modificar sua vida sem pressa e no final o resultado vai falar por si só, tá? No caso dos outros que não acreditam em você. Então, pessoal, as pessoas me perguntam, por que eu tenho que frequentar ambientes que me desafiam? Galera, seguinte, se você quer meditar, se você quer se limpar, se você quer cuidar de si mesmo, e se você não tem a sua casa, o seu quarto já está ok. Só que você não vai vencer o mundo no seu quarto, tá? Pode até ser que por um tempo sim, graças ao advento da internet, mas não vai ser para sempre no seu quarto. Então, pessoal, uh, você precisa estar em ambientes desafiadores, até para você ver o processo magnético com relação a outras pessoas. Essa foto que eu botei aqui em cima sou eu e o meu irmão na bolsa. Quando a gente estava na bolsa, a bolsa estava numa situação péssima, tinha acabado de sair da crise de 2008. Todo mundo estava mal, todo mundo tinha perdido muito dinheiro. A gente estava feliz, a gente estava alegre. Eu tinha certeza que o meu sistema que eu tinha criado ia dar muito dinheiro. As pessoas não conseguiam me entender, elas achavam que eu era louco. Bom, talvez eu seja louco mesmo. E eu sentia, pessoal, uma inveja por todo lado, não no início, quando todo mundo achou que eu estava lá, eu era só um bosta. Mas quando todo mundo começou a ver que eu estava ganhando muito dinheiro, eu sentia inveja por todo lado. As pessoas vinham falar comigo, as pessoas queriam se conectar a mim, eu não conseguia me conectar direito a elas e elas não conseguiam se conectar direito a mim. A gente estava naquele ambiente pelo desejo do dinheiro. Foi sempre desafiador. Foi fácil porque eu estava 100% certo do que eu estava fazendo. Agora foi desafiador, eu não podia perder a cabeça. Se eu perdesse a cabeça, eu perdia o dia, o mês, ou por aí vai. Então, pessoal, o que é o processo eletromagnético? Eu botei aqui botei 3 fotos em cima, tá? Do processo eletromagnético no homem. Você vê o processo eletromagnético na Terra bola, como chamam, e o processo eletromagnético também, porque tem gente que acredita. Pessoal, eu não vou discutir sobre terra bola, terra plana, mas o processo eletromagnético em todos esses modelos são iguais, tá? É sempre o retorno da energia para a própria pessoa. A gente tem a crença de que as outras pessoas podem nos atingir. A gente tem a crença que o outro pode nos fazer mal. Só que pelo processo eletromagnético, pessoal, o bem e o mal que a gente faz sempre retorna para nós mesmos.
Isso é fantástico. O processo eletromagnético mostra que tudo vai ser sempre retroalimentável, tá? E eu botei uma figura embaixo, pessoal, do micro, que é o átomo, e do macro, que somos nós. No final, pessoal, é tudo a mesma coisa. Isso é muito louco, pessoal. A gente pode falar disso mais para frente, mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte: tudo que a gente fizer vai retornar para a gente. Tudo que uh, a gente acha que o outro pode fazer nos mal. Então, finge que eu fiz um mal para alguém. Esse mal, pessoal, uma hora vai acabar retornando para mim e eu vou ter que pagar esse mal. Jesus falou uma frase muito boa, mesmo que você não acredite. Daqui não saireis até ter pago o último centavo. Então, pessoal, é o seguinte. Uh, às vezes a gente acumula dívida numa frequência baixa. Às vezes a gente está mal e a gente acaba, sei lá, entrando num processo ruim com vários pepinos. Conforme a gente for subindo de vibração, tá? Todas essas dívidas vão ser quitadas, pessoal, porque se você está subindo sua vibração também, você vai atrair dinheiro, você vai atrair as possibilidades de se libertar daquela frequência. E se para você se libertar daquela frequência vai ser dinheiro, isso você vai conseguir durante o processo. Não tenham dúvidas, pessoal. Então é o seguinte, a atração, pessoal, sempre ocorre pelo campo eletromagnético, tá? A atração do Sol, a atração da Terra, a atração do que for, pessoal. Eu não vou discutir sobre modelos, mas e a gravidade, isso e aquilo? Não é o foco agora do curso. O seu sentimento, pessoal, é o seu principal guia durante todo esse processo. Sempre que você ficar mal, sempre por uma catarse, aconteceu algo ruim no meu corpo, eu peguei uma doença, eu tô me elevando e de repente brotou uma doença, ou alguém veio me cobrar uma dívida, ou eu fui agredido. Pessoal, se você se sentir mal, tá? Você precisa parar, meditar, reorganizar sua cabeça e entender que isso é um processo, que você está subindo de vibração, tá? Eu, sempre que acontece algo muito ruim, geralmente eu vou para algum canto, medito e falo assim, volto a focar naquilo que eu estava focando antes daquilo acontecer. Porque, para mim, geralmente, quando algo ruim acontece, é um impeditivo para aquele desejo grande. Então, por exemplo, eu desejei ganhar, sei lá, 1 milhão por mês. E aí, de repente, dá um dia, no dia seguinte acontece algo péssimo, que faz eu esquecer daquele desejo e faz eu pensar naquela coisa ruim que aconteceu. Sei lá, uma cobrança de dívida. Então, pessoal, olha que engraçado, a gente acaba esquecendo isso. Só que a gente acha que só porque em um dia a gente decidiu isso, só que nos outros dias a gente esqueceu, isso vai acontecer. E não vai. Você precisa organizar, se sentir bem de novo, falar, beleza, eu vou pagar isso quando der e pronto, tá? Com o tempo, pessoal, seu cérebro vai entendendo que essa é a sua nova programação. Isso vai ficando mais fácil e seletivo, ou seja, no início é meio estranho você fazer tudo isso. Depois vai ficando mais fácil e seu cérebro vai trabalhando automaticamente mais seletivo, tá? Então, é muito importante que quando acontecer aquela porrada daquela vibração mais baixa, você está querendo subir, vem uma porrada, pessoal, vocês vão ganhar isso se vocês respirarem. Tá? O que eu faço? Eu respiro, medito, falo, não, cara, aconteceu isso, o que foi? Eu devo, não devo, o que aconteceu? Não devo, vou pôr um advogado, vou pagar alguém para resolver isso e acabou. Eu pago alguém para resolver isso. Eu preciso controlar os custos da empresa X. Às vezes eu estou num processo de consultoria e eu tenho que controlar custos. Eu, Mário, não gosto de olhar custos, eu gosto de olhar receita. Então, bom, a parte de custos eu delego para alguém. Tudo isso, pessoal, é uma coisa que a gente vai conversar e que vocês vão aprender. Sempre o ideal é vocês estarem focados, tá, no que vocês querem. O que vocês não querem, vocês podem dar para alguma pessoa que receba dinheiro para isso. Muitas pessoas fariam isso para você. Então, é isso que você deve fazer. Isso vai ser um passo a passo, pessoal. Isso vai ser durante todo um processo de vida. Lembrando o seguinte, pessoal, quero que vocês entendam. O seu sentimento é o seu guia principal para mostrar para você em qual faixa vibracional você está vibrando. Se o seu sentimento está baixo, não tem como você achar que você está numa faixa vibracional alta. Você fala, Mário, mas eu estou super bem. Aí me aconteceu aquela merda e eu abaixou minha vibração. Pessoal, deixa eu explicar para vocês uma coisa. O seu sentimento, pessoal, é o guia principal. Se você se sente mal porque aconteceu algo ruim, o seu campo eletromagnético também está ruim. Então você precisa parar, tá? Você precisa arrumar a sua cabeça para continuar o processo. Coisas ruins vão acontecer, você está tentando pular de fase, você vai mudar a sua faixa vibracional. Então tudo isso é um processo bom, tudo isso é um processo normal. Se alegrem sempre que isso acontecer. Beleza, pessoal? Então no final, o que eu falo para vocês é pratiquem essas aulas que vocês vão ver resultado, tá? Um abraço para todos vocês. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você.
É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.